agitado esquecer cada dia sua vida viver. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor para o mundo agitado esquecer cada dia sua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora, com outros irmãos, nos unimos a ti em oração. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor para o mundo agitado esquecer cada dia sua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora, com outros irmãos, nos unimos a ti em oração. Amém. É tão importante, né, meus queridos, poder orar, poder falar com Deus, né? E nessa manhã de domingo eu quero convidar você realmente a pensar um pouquinho nessa questão de falar com Deus, né? Meu nome é Juliano, para quem não conhece, sou pastor na Igreja Presbiteriana do Quarto Centenário, na cidade de Taubaté. E o texto que eu gostaria de compartilhar nesse pensamento de oração com vocês é um versículo lá em Lucas, capítulo 11, verso 1, e depois um trecho de Mateus, capítulo 6. Então, Lucas 11, verso 1 diz assim: Jesus estava orando em certo lugar, e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Senhor, ensine-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. É muito interessante, meus queridos, que na caminhada de Jesus aqui entre os homens, Jesus orava a todo instante, todo tempo. Se a gente lê os evangelhos, nós vamos ver Jesus tirando vários momentos na sua jornada para orar, para falar com o Pai, para falar com Deus. E os discípulos, ao verem esse comportamento de Jesus, eles chegam até Jesus e falam: Jesus, nos ensina a orar. Né? João ensinava os discípulos dele, e o Senhor ensina a gente também. Estamos andando com o Senhor, nos ensina a orar, queremos orar como o Senhor. E é interessante pensarmos, porque certamente esses discípulos conheciam a oração. Eles não eram pessoas alienadas na questão da oração, mas eles entendiam que Jesus tinha uma forma de orar que era muito diferente. E o próprio valor que Cristo dava à oração mexeu com eles também e fez com que eles fossem até Jesus e falassem: Senhor, ensina a gente a orar, queremos aprender a orar. E talvez você, na sua vida, já tenha a sua rotina de oração e você acha que você sabe orar. E essa é a grande pergunta, né? Será que Jesus não tem o que nos ensinar em relação à oração? Porque se ele tinha o que ensinar aqueles discípulos, certamente tem o que ensinar nós também.
E o modelo de oração que Jesus utilizou, registrado lá em Lucas 11, mas eu gostaria de lê-lo aqui em Mateus 6, porque ele traz uma forma um pouco mais completa. Mateus capítulo 6 fala dessa oração que Jesus ensina aos seus discípulos, que mostra aos seus discípulos que não é uma oração simplesmente que você precise repeti-la o tempo todo, como se fosse a única oração, mas é uma oração que se torna modelo para todas as outras nossas orações. É uma oração que traz alguns princípios importantes, algumas considerações importantes que nós precisamos observar e olhar e trazer essas verdades para a nossa vida de oração. Para a nossa vida de oração. E essa oração é uma oração conhecida, né, mundialmente como a oração do Pai Nosso. E lá está registrado aqui em Mateus capítulo 6, a partir do verso 9. Eu quero ler com você. Diz assim: portanto, orem assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amados, essa oração é interessante porque muitas pessoas repetem essa oração, mas creio eu que muitas pessoas não entendem essa oração. Na verdade, muitas pessoas não param para refletir sobre as palavras contidas nessa oração. Porque Jesus ensinou a orar desse jeito, mas não é uma oração para que a gente saia simplesmente falando ela, sem refletirmos no que ela diz, no que ela ensina, porque esse era o propósito. Os discípulos chegaram para Jesus e falam: ensina a gente a orar, Jesus. E Jesus ensina essa oração. E o que essa oração nos revela sobre a nossa própria vida de oração? E eu gostaria de pensar que, inicialmente, Jesus abre essa oração falando de um relacionamento. Falando de um relacionamento daquele que ora com aquele que ouve a oração, recebe essa oração. Jesus começa dizendo o seguinte: olha, a oração tem um aspecto relacional. Ela tem um aspecto que gera uma intimidade, que tem uma intimidade por trás dela. A oração não é algo simplesmente a gente sair falando, mas envolve um relacionamento. E isso que é interessante, porque Jesus traz exatamente um conceito importante para o coração daqueles discípulos que trazem Deus para perto deles. Jesus diz assim: olha, quando vocês forem orar, comecem orando desse jeito: Pai nosso que estais nos céus. Jesus coloca a figura de Deus como Pai. E não há um relacionamento mais profundo do que esse, porque é um relacionamento familiar, de intimidade. Então Jesus fala para aqueles discípulos: quando vocês forem orar, se dirijam a Deus como Pai de vocês. Pai nosso que estais nos céus. E há um conceito interessante aqui nessa frase, porque ao mesmo tempo que Jesus diz: olha, Deus é Pai, Ele está no céu, e isso revela o quê? A grandeza de Deus, a soberania de Deus. Então é um Deus que ao mesmo tempo é grande, mas ele está perto pelo seu relacionamento de pai. Porém, tem algo importante para a gente entender aqui, né? Porque a grande maioria das pessoas que acreditam em Deus de alguma forma entendem que todos são filhos de Deus. E isso é um conceito
complicado no cristianismo, porque a grande verdade, Jesus, quando esteve aqui entre nós, nos trouxe ensinos valiosos e importantes nessa questão. Porque quando Jesus esteve aqui, quando ele se revelou, e é muito interessante quando a gente vai para o Evangelho de João, né, no capítulo 1, quando Jesus se revela à humanidade, ele fala assim, né, que Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam, João 1,11. Mas aí no verso 12 ele fala assim, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Olha só, para que você seja filho de Deus, para que haja essa relação com Deus de filiação, e um Deus que é Pai, você precisa primeiro passar por esse aspecto da fé, e é uma fé salvadora, uma fé que vem de Deus ao coração do homem. Porque no mesmo texto ali do Evangelho de João, que ele fala, né? Todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, Jesus continua dizendo no verso 13 assim, olha só, João, né, continua dizendo no verso 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Ou seja, esse nascimento, essa filiação, esse relacionamento com Deus é algo que passa por uma transformação anterior. Transformação de Deus, que não é da vontade da carne, ou seja, não é da minha própria vontade que eu me torno filho de Deus, mas não é por sangue, ou seja, alguém que crê na minha família, eu sou filho, agora eu sou automaticamente filho de Deus também, não, mas é da vontade de Deus, da ação de Deus no coração do homem. Então, esse relacionamento na oração exige primeiro um quebrantar, um arrepender-se, um ser transformado por Deus, para que a gente possa se aproximar de Deus de verdade como filhos. E isso é bênção, porque no momento que a gente se aproxima de Deus como filhos, nós podemos vê-lo e enxergá-lo como pai. E um pai cuida, um pai ama, um pai se preocupa com as necessidades do seu filho. E por isso que essa oração que Jesus ensina é primordial que a gente entenda isso. Olha, esse relacionamento com Deus é um relacionamento de intimidade que envolve a fé, que envolve uma vida transformada. Uma vida que antes estava longe de Deus e agora está com Deus. E a partir do momento que você tem esse relacionamento com Deus, você consegue caminhar nessa intimidade. Então Jesus olha para aqueles discípulos e fala, quando vocês forem orar, entendam isso. Vocês que creem, Deus é Pai. E ao mesmo tempo que Ele é Pai, Ele te ama, se importa com você, se interessa pelas suas questões, pelo seu coração. Ao mesmo tempo, Ele está nos céus e Ele é soberano. E quando pensamos na soberania de Deus, pensamos na grandeza de Deus e naquilo que Deus pode fazer. Deus pode fazer tudo conforme a vontade dEle. Ele é soberano, Ele governa e Ele não depende de nós para agir e não depende dos nossos desejos e anseios para agir. Ele faz como agrada a Ele. E isso é importante entendermos. Que até lembra, se você lembrar da passagem que Jesus está no Getsêmani, ali prestes a enfrentar a sua morte, Jesus vai orar. Qual que era a oração de Jesus? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Se possível, Pai, tira de mim esse sofrimento que eu vou precisar sofrer agora. Porém, Jesus fala, contudo, seja feita a tua vontade. Ou seja, a vontade soberana de Deus é acima da nossa vontade como filhos dele. Mas essa relação é importante, é uma relação de intimidade. É uma relação em que se pode
aproximar-se de Deus sabendo, Ele é meu Pai, mas ao mesmo tempo Ele é grande e Ele é soberano. Então, quando eu busco o Senhor com a minha oração, com os meus pedidos, com os meus anseios, eu preciso me lembrar disso. Ele me ama como Pai, mas Ele é soberano e governa sobre todas as coisas. E na soberania dele, Ele sabe o que é melhor para a minha vida. Então, isso aqui abre a oração. E a gente precisa ter isso na nossa vida de oração, amados. Precisamos ter esse sentimento, essa percepção de um Deus que é Pai de um lado, mas um Deus que é soberano do outro. E ao mesmo tempo que Ele me ama e se importa comigo, e olha para a minha vida e cuida de mim como um pai, Ele também é soberano nas decisões dele, na forma dele agir e de cuidar de todas as coisas. Então, nos aproximemos de Deus sempre na oração, sabendo isso, nesse relacionamento. Mas aí a oração que Jesus ensina, ela tem na sequência disso, né, nessa percepção desse relacionamento com Deus, mas ela tem na sequência 6 petições, 6 pedidos. 3 dizem respeito a Deus e outros 3 dizem respeito a nós mesmos. 3 dizem respeito à pessoa de Deus e 3 dizem respeito às nossas necessidades. E isso é importante a gente entender também, porque Jesus mostra essa oração como um modelo para nós termos na nossa vida de oração, ao nos importarmos, ao clamarmos, ao buscarmos no Senhor. E é tão interessante porque o modelo de oração que Jesus ensina não é algo simplesmente do clamor, mas vai envolver o quê? O nosso sentimento, aquilo que pensamos e aquilo que nós depositamos em relação a Deus na nossa própria vida. E as 3 primeiras petições, meus queridos, que Jesus ensina aqui, que dizem respeito a Deus, é importante que a gente compreenda. Por que essas petições vêm antes no ensino de Jesus? Porque antes de qualquer necessidade que a gente possa querer ter na vida e colocar diante de Deus, nós precisamos nos lembrar de quem Deus é e daquilo que é primordial e importante na pessoa de Deus. E essas 3 petições revelam isso a nós. Jesus fala assim, olha, vocês vão orar desse jeito, Pai nosso que estás nos céus. Primeira petição, santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. A oração do justo, a oração daquele que é filho, é uma oração que se preocupa com o nome de Deus. Talvez no nosso tempo o nome não seja algo tão importante. O nome tem mais um aspecto de beleza, né, de agrado para o nosso coração hoje. Né? Então, quando a gente escolhe um nome, a gente fica mais preocupado como ele vai ser pronunciado, se ele vai ser bonito, se ele vai ser reconhecido pelas pessoas como bonito. Porém, o nome na Bíblia sempre teve significado importante, porque o nome apontava para a pessoa ou para a situação. E no caso de Deus, o nome apontava para o próprio caráter de Deus. E a preocupação aqui no ensino de Jesus é que a gente, ao orar, que a gente tenha essa preocupação, essa valorização no nome de Deus, que na verdade aponta para quem Deus é. E quando oramos, santificado seja o teu nome, nós precisamos entender que deve haver respeito pelo nome, pela pessoa de Deus, pelo caráter de Deus. Porque Deus é santo independente de nós. O nome dele é santificado independente de mim e de você. Mas quando Jesus nos ensina a orarmos assim, Jesus está dizendo, olha, você precisa valorizar o nome de Deus. Você precisa se preocupar com o nome de Deus, com a pessoa de Deus, com o caráter de Deus. Um Deus santo, um Deus justo, um Deus reto. Um Deus poderoso, um Deus que é amoroso também, misericordioso, gracioso. Sim, tudo isso está em Deus. E você deve se importar com
essa característica de Deus, que o nome dele seja santificado, que Deus seja visto, que Deus seja percebido, que Deus seja exaltado na pessoa que ele é. Então a gente tem que trazer isso muito claro no coração. Que o nome de Deus seja santificado. Que o nome de Deus seja percebido. Que as obras de Deus sejam valorizadas. Tem que ter um desejo no coração, um anseio a orarmos de que Deus ocupe o lugar maior em todas as questões da nossa vida. Santificado seja o teu nome. E é interessante porque a oração diz respeito a Deus ser santificado na nossa própria vida. Ou seja, a maneira como eu vivo também deve santificar o nome de Deus. Então, toda oração, nós devemos nos lembrar disso, do nosso Deus. De que o nome dele seja exaltado naquilo que a gente busca, naquilo que a gente espera, naquilo que a gente tem pedido a ele. A gente não pode esquecer dele. Porque às vezes a gente pensa, oração diz respeito a nós. Sim, diz respeito a nós. Mas a nós em relação a Deus. E por isso precisamos olhar para Deus. Santificado seja o teu nome. Um outro aspecto, uma segunda petição que diz respeito a Deus também é essa, venha o teu reino. Ou seja, reino, quando pensamos em reino, nós podemos pensar em duas situações. Num reino geográfico, físico, mas num reino que diz respeito a governo. E é nesse aspecto que Jesus trata a oração aqui. Venha o teu reino, o seu governo sobre a nossa vida, sobre a sociedade, sobre aqueles que estão em volta de nós. Com a vinda de Cristo, Jesus começa a manifestar o reino de Deus. Mas esse reino de Deus ainda não está totalmente plantado, porque não está completo ainda, ou seja, o reino já chegou, mas ainda existem coisas para vir. E quando nós oramos, venha o teu reino, deve ter uma disposição no nosso coração de que o governo de Cristo, o governo de Deus, se estabeleça cada vez mais sobre a nossa vida e também que esse governo de Deus, esse reino de Deus, que caminha nos seus filhos, alcancem outros corações. Que Jesus venha dominar outras vidas. E de certa forma, esse pedido tem um cunho missionário. Porque ao pedir, venha o teu reino, eu tenho que entender que o reino de Deus se estabelece no coração daqueles que o seguem, que o servem, que o amam, que caminham com ele. Então, venha o teu reino significa que Deus governa sobre a minha vida e a minha vida, onde ela está, ela deve manifestar o reino de Deus sobre mim. Sobre você, que o segue, que o serve, que é filho dele. Portanto, venha o teu reino deve fazer parte da nossa caminhada, da nossa jornada, da nossa petição. Senhor, venha governar sobre a minha vida. Senhor, toma conta de cada área da minha vida, cada pedaço da minha vida. Senhor, toma conta dos meus pensamentos. Senhor, toma conta desses sentimentos que eu tenho. Senhor, cuida da minha palavra, daquilo que eu estou dizendo e falando para as pessoas. Senhor, cuida das minhas ações, governa sobre isso. Para que eu não haja, para que eu não pense, para que eu não sinta, para que eu não fale propriamente com um coração enganoso, pecaminoso, mas que eu fale das tuas questões, que eu sinta conforme o Senhor quer que eu sinta, que eu viva conforme o Senhor quer que eu viva. E mais do que isso, Pai, que o teu reino venha se estabelecer também no coração dos outros. Esse deve ser o desejo na nossa oração. Porque às vezes a gente fala assim, venha o teu reino, a gente faz essa oração, mas a gente não quer que Deus governe sobre a nossa vida.
A gente está mais preocupado na oração, quando fazemos a oração do Pai Nosso, às vezes, com que Deus nos dê uma solução, uma saída para algum problema da vida, mas quando nós oramos o Pai Nosso, tem que ter essa preocupação que o governo de Deus se estabeleça no nosso coração, ou seja, que Deus seja exaltado, o nome dele, reverenciado, santificado, e que o reino dele se estabeleça na minha própria vida e alcance outros corações. E aí, amados, vem uma terceira petição que aponta para Deus também. Qual que é a terceira petição que aponta para Deus? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A nossa oração deve se preocupar com a vontade de Deus. Geralmente nas orações só tem espaço para a vontade do homem. O homem tem vontades e leva essas vontades a Deus. Senhor, faça isso por mim. Senhor, faça aquilo por mim. Senhor, resolve essa questão na minha vida. Senhor, me livra desse problema. Senhor, tira isso de mim. Todas as questões voltadas para nós mesmos, para a humanidade. Mas a grande verdade é que Jesus está ensinando, olha, se preocupe com a vontade de Deus. Lembra o Pai nosso que estais nos céus? O Pai que nos ama, se importa conosco e que olha para nós com um coração de amor e de graça, mas também que está no céu, no sentido de que é um Pai soberano e ele governa sobre todas as coisas e a vontade dele deve ser superior à nossa. E nós precisamos entender isso, porque às vezes nós oramos pedindo coisas a Deus e Deus não dá algumas coisas e nós ficamos chateados com Deus, mas precisamos entender se a vontade dele é soberana. A vontade dele é mais importante do que a nossa. E por isso que Jesus, ao ensinar esse modelo de oração, ele coloca esse olhar no coração dos discípulos. Olha, primeiro olha para Deus. Se importe com Deus e as questões dele. Por isso, meus queridos, nessa manhã, olhando para esse modelo de oração, nós somos chamados o que a nos aproximarmos na nossa vida de oração, a nos aproximarmos de Deus, das coisas de Deus, ou seja, que o nome de Deus seja santificado, que o reino de Deus seja percebido e estabelecido nos nossos corações e naqueles que rodeiam a nossa vida, e que a vontade de Deus seja feita. E talvez isso já seja uma inversão de valores muito grande para você na vida de oração. Porque é muito natural e comum que a vida de oração das pessoas seja uma vida que se preocupe somente com as questões pessoais e particulares de cada um. Jesus não está nos proibindo de pedir coisas, mas Jesus está estabelecendo nessa primeira parte das petições de que Deus é mais importante do que todas as questões da nossa vida. Então, meus amados, eu queria terminar esse estudo com essa primeira parte da oração do Pai Nosso. E à noite eu vou concluir essa oração, mas gostaria de terminar exatamente trazendo isso à nossa mente. Quanto na nossa vida de oração tem realmente refletido nossa preocupação com os valores de Deus, com as coisas de Deus. Quanto Deus, com o seu nome, o seu reino, sua vontade, tem sido prioridade na nossa vida. Que Ele nos ensine sobre isso e mais, que o nosso coração seja quebrantado a isso e que a nossa vida de oração seja dirigida pela vontade de Deus, pelas coisas de Deus, mais do que pelas nossas, propriamente dito. E que Ele nos abençoe. Amém. Quero orar por você, orar por sua vida, orar por sua família. Pai de amor, louvamos o Teu nome, somos gratos por tudo que o Senhor tem feito a nós, somos gratos pela Tua misericórdia e graça revelada em Cristo,
porque sem Jesus, Senhor, não teríamos nada e não seríamos ninguém. Ó Pai, não teríamos oportunidade nenhuma, Senhor Deus, de vida eterna, Pai, mas em Jesus nós somos salvos, libertos e direcionados por uma vida com o Senhor eternamente. E louvamos e agradecemos por isso, Pai. Muito obrigado, Deus, pela tua misericórdia e graça em Jesus. Agora eu quero pedir, Pai, que o Senhor visite cada coração, cada vida que está ouvindo, Senhor Deus, esse vídeo, que a mão do Senhor esteja sobre cada coração, sobre o lar de cada uma dessas pessoas, ó Pai, e que a bondade do Senhor conduza a vida deles, ó Deus, para Ti, ó Pai. Se porventura, Senhor Deus, pessoas que não têm relacionamento íntimo com o Senhor ainda estão ouvindo isso, que a misericórdia do Senhor também esteja sobre essas vidas, ó Pai, e que ao ouvir essa palavra seja uma oportunidade também de desejarem fazer parte da sua família, de caminharem com o Senhor, Pai. Abençoa, dirige e guarda cada lar, cada família, Senhor Deus, está ouvindo nesse momento essa palavra. E que a mão do Senhor, ó Pai, também se estenda ao nosso povo, à nossa sociedade e no mundo. Que a graça e a misericórdia do Senhor esteja sobre esse momento que estamos vivendo, Pai. E clamamos ao Senhor, Deus, tem misericórdia da nossa nação, do nosso mundo, e que o Senhor haja com poder, Pai, contendo essa pandemia do coronavírus nesse momento, livrando o mundo, Pai, desse mal que tem dificultado, Pai, nossa caminhada. Mas sabemos que o Senhor é soberano e esperamos no Senhor, Pai. E rogamos, ó Deus, que nesse tempo também de tamanha dificuldade, pessoas sejam quebrantadas, sejam levadas, Senhor, à fé em Ti, ó Pai. Perdoa os nossos pecados, nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, um bom domingo no Senhor, que Ele abençoe sua família, abençoe seu lar. Compartilhe o vídeo e que a bondade e graça do Senhor conduza toda a sua jornada. Em nome de Jesus. Deus abençoe.